Imagina, minha irmã, imagina, meu irmão, imagina o calor daquele meio-dia na Samaria. Não é um calor qualquer, é aquele calor que queima a pele, que resseca a boca, que faz cada respiração ser um esforço. O sol está no ponto mais alto, aquele momento em que nenhuma sombra consegue alcançar o chão. A poeira levanta com cada passo partículas que grudam no suor do rosto, que entram nos olhos, que sujam até o último fio de cabelo. E o cheiro é de terra seca, de sal, de tudo aquilo que o calor queimou. Mas ela sai, no meio do dia, quando ninguém sai. Sabe por quê? Porque de manhã, quando as outras mulheres vão buscar água com seus jarros, com seus risos, com suas vidas inteiras que parecem fazer sentido, ela não pode estar lá. Não pode ouvir os sussurros. Não pode ver aquele olhar que diz tudo sem palavras. Aquele olhar que a vê, a joga fora e depois finge que não a viu. Então ela escolhe o calor infernal, escolhe a poeira que queima, escolhe estar sozinha no meio do dia, porque, ao menos ali, ninguém está para testemunhar o que ela carrega. 5 maridos. E agora um 6º homem que nem marido é, porque ninguém quer casar com ela. Não é sobre luxúria, meu irmão. Não é sobre falta de moral. É sobre uma mulher que está buscando desesperadamente, buscando em todos os lugares errados. Buscando porque há um vazio dentro dela que parece abrir mais a cada relacionamento que morre, a cada promessa que se quebra, a cada vez que ela pensa, dessa vez vai ser diferente. Mas não é. Você já sentiu assim? Aquela sede que água não mata? Aquela sensação de que poderia tomar litros, garrafas, uma chuva inteira e ainda assim continuaria secando por dentro? Ela conhece bem essa sensação. E é por isso que ela está naquele poço, naquele calor miserável, quando deveria estar em casa. Porque o poço é um refúgio, é o lugar onde ela pode, finalmente, estar sozinha com sua própria dor, com aquela sede que nenhum homem conseguiu matar. Ela desce os degraus de pedra, cada degrau é mais fresco, a temperatura cai, e por um momento há alívio, há a promessa de que a água lá embaixo vai, pelo menos por um tempo, fazer essa garganta parar de arder. Ela enrola a corda no balde, as mãos conhecem bem esse movimento, repetido 1000 vezes, e quando o balde toca a água, há aquele som que é quase esperança, mas então ela a ouve. Uma voz, uma presença, um homem, ali, naquele poço, naquele calor, naquele momento em que ela achava estar segura. E quando ela sobe, quando aquele rosto fica claro na luz, tudo o que ela fez, tudo o que ela é, toda a vergonha que ela carregou em silêncio durante anos. Tudo isso vai virar do avesso em uma conversa de 15 minutos que vai mudar para sempre a forma como ela entende a si mesma. Mas antes de você entender o que Jesus disse naquele poço, você precisa sentir a sede dela. Imagina, meu irmão, a primeira vez que ela acreditou que seria diferente. Era jovem. Tinha aquele brilho nos olhos que todas as mulheres têm antes de descobrir que amor não é o que os poetas prometem. O primeiro marido chegou com promessas de estabilidade, de pertencimento, de um lugar onde ela finalmente seria vista como suficiente. Ela se deitava ao lado dele e pensava: pronto, agora a sede vai passar. Mas não passou, porque a sede não é física, minha irmã. A sede que ela carregava era outra. Era aquela sensação de estar faltando algo dentro de si mesma, um vazio que nenhuma mão conseguia preencher, nenhuma palavra conseguia cobrir, nenhuma promessa conseguia selar. Era como beber água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede tem. Cada toque dele
prometia saciedade. Cada "eu te amo" sussurrado no escuro parecia a solução. Mas quando ele se afastava, e ele sempre se afastava, porque ninguém consegue carregar o peso de preencher um buraco que não é dele, ela sentia a sede retornando, mais forte, mais desesperada. Então ele saiu, e ela ficou com a pergunta que não morre. E agora? Quem vai me amar? O segundo chegou rápido, muito rápido, porque quando você está em fogo, você não pensa direito. Você só quer apagar a queimadura. Ele era diferente, ou assim ela acreditou. Esse era mais atencioso, mais presente, mais algo. E por um tempo, meu irmão, por um tempo, ela respirou aliviada. Pensou, dessa vez foi. Não foi. Era. Era como encontrar um poço em pleno deserto, descer nele com esperança e descobrir que a água já secou. Era como alguém colocar a mão em seu coração e prometer que nunca ia soltar, e depois soltar. Era como morrer de sede enquanto está cercada de gente. E então veio o terceiro, e o quarto, e o quinto. Você entende? Não é uma história de luxúria. Não é uma narrativa de mulher libertina que adora trocar de homem como quem troca de roupa. É a história de uma mulher que está procurando desesperadamente por uma resposta para uma pergunta que ela nem consegue formular. A pergunta é simples: por que eu não sou o suficiente? Cada marido era um talvez. Talvez esse entenda o meu silêncio. Talvez esse veja através da minha máscara. Talvez esse não saia quando descobrir quem eu realmente sou. Talvez. Nenhum talvez funcionou. E quando o quinto saiu, quando ela finalmente perdeu a conta, quando ela finalmente parou de acreditar que casamento era a resposta, ela fez o que muitos de nós fazemos. Ela parou de buscar através do casamento e começou a buscar através de algo menor. Um homem que nem se oferecia para ser esposo. Porque, bem, quando você já foi rejeitada 5 vezes, quando você já foi deixada 5 vezes, quando você já morreu 5 vezes, qual é a diferença em morrer mais uma? Mas aqui está a parte que dói, minha irmã. Aqui está a parte que você precisa sentir. Ela ainda estava buscando, mesmo depois de tudo, mesmo depois de cada ciclo de esperança e morte, mesmo depois de cada promessa quebrada. Ela ainda acordava pensando: talvez hoje eu encontre o que estou procurando, não em um homem. Ela já tinha aprendido que homens não salvam, mas em algo, em qualquer coisa. A sede tinha nomes diferentes agora. A sede era aprovação, era pertencimento, era aquela sensação de estar sendo vista por alguém que realmente me ama. Era, no fundo, aquela voz dentro dela que sussurrava: você é indigna, você é quebrada, você é suja, mas se conseguir se arrumar o suficiente, se conseguir ser amada por alguém, talvez isso prove que você não é nada disso. E então, todo dia, ela levantava, penteava o cabelo, tentava sorrir. E descia até aquele poço no meio do dia porque nem mesmo água conseguia a ajudar a saciar esse tipo de sede, nem mesmo água poderia apagar esse tipo de fogo. Era como carregar areia nos pulmões e tentar respirar. Era como ter um buraco no peito e gastar toda a energia tentando tampá-lo com as próprias mãos. Era como estar gritando dentro de um estádio cheio e ninguém ouvir. Porque ninguém a ouvia, meu irmão. Ninguém via. As outras mulheres viam aquela mulher. Os homens viam um corpo. A comunidade via uma vergonha a ser evitada. Mas ninguém mesmo via ela. Aquela menina que uma vez acreditou que seria amada. Aquela jovem que um dia pensou que sua vida faria sentido. Então ela se tornou invisível por escolha.
Saía no calor do meio-dia, aquele horário em que ninguém sai, justamente porque era o único lugar onde ela podia estar sem ser vista, sem ter que carregar o peso daquele olhar que diz tudo. O poço era seu refúgio. Era o único lugar onde ela não precisava fingir. Mas, um dia, algo mudou. Um homem estava lá, e ele não a olhou como os outros. E quando ele abriu a boca, não foi para condenar. Mas antes de você entender o que ele disse, você precisa entender por que ela estava tão assustada de ser amada. Ela não o viu chegar. Estava concentrada demais na corda, no movimento repetido das mãos, naquele ritual diário que a mantinha viva, mas não a fazia viver. O poço era fundo, havia espaço entre ela e o mundo lá em cima, e era exatamente assim que ela gostava. Sozinha, invisível, segura. Mas então, ele pediu água. Simples assim. Me dá de beber. E quando ela levantou os olhos, meu irmão, quando ela finalmente o viu, tudo nela congelou. Porque não era um samaritano. Pela túnica, pela forma, pelo sotaque, era judeu. E não era qualquer judeu. Era alguém que tinha autoridade no corpo. Uma presença que preenchia aquele poço inteiro de uma forma que ela não conseguia explicar. Tudo o que ela aprendeu sobre proteger a si mesma, todas aquelas camadas de armadura que ela construiu ao longo de 5 casamentos, de 5 rejeições, de 5 mortes, começou a tremer. Como assim você, judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana? Essa era a pergunta correta. A pergunta de quem conhece as regras. Porque as regras eram simples e cruéis. Judeus não falavam com samaritanos. Homens não falavam com mulheres em público. E homens respeitáveis, que ela podia ver que ele era definitivamente, não pediam favores para mulheres com a reputação dela. Mas ele não se importou com as regras. Se você soubesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para você, você pediria a ele e ele lhe daria água viva. Água viva. Ela nunca tinha ouvido essa expressão. E por um momento perigoso, ela sentiu aquela sede velha a acordar. Aquela sede que ela tinha aprendido a ignorar. Aquela sede que a havia feito casar 5 vezes. Ele estava falando de algo que ela não entendia. E a parte mais perigosa, a parte que a assustava, é que ele não parecia estar oferecendo nada físico. Não era água mesmo. Era algo que ela não conseguia nomear, mas que reconhecia, porque todo ser humano que já buscou desesperadamente por algo que não consegue descrever, reconhece quando alguém está oferecendo exatamente aquilo. Senhor, você nem tem uma corda, nem o poço é fundo assim. De onde você ia tirar essa água viva? Perceba a defensiva dela, minha irmã. Perceba como ela está tentando se proteger usando lógica, usando razão, usando mas e como. Porque quando alguém oferece esperança e você já foi quebrada 5 vezes, a lógica é o último escudo que você tem. Mas ele continuou. E enquanto ele falava, algo estranho estava acontecendo dentro dela. Porque ele não a estava condenando. Não a estava olhando com aquele desprezo que ela tinha aprendido a reconhecer nos olhos de todo mundo. Ele a estava vendo de verdade, como se olhasse através de todas as mentiras que ela tinha contado a si mesma, através de toda a vergonha que ela carregava, e enxergasse algo que ela mesma tinha esquecido que existia. Vai chamar seu marido e volta aqui. E aí, meu irmão, foi quando tudo desabou, porque agora ele ia saber. Agora ele ia descobrir o que todos já sabiam. Agora ele ia fazer aquele olhar que todos fazem quando descobrem que ela não é só quebrada, mas quebrada de um jeito específico. Quebrada de um jeito que a comunidade inteira resume em 3 palavras. Aquela mulher, ela respirou fundo e ela mentiu. Não tenho marido. Essa foi a frase mais honesta e mais mentirosa que ela já tinha dito. Porque tecnicamente era verdade, ela não tinha um marido.
tinha tido 5, e agora tinha um homem que nem marido era. Mas era uma mentira, porque ela estava tentando esconder quem ela era. Estava tentando, em um último esforço desesperado, parecer digna de ser amada. Mas ele já sabia. Você falou bem dizendo que não tem marido. É que você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu marido. Isso você falou com a verdade. E aquele momento, minha irmã, sinta comigo, esse momento aquele foi o momento em que tudo poderia ter terminado. Porque ela estava sozinha com um estranho, no fundo de um poço, longe de qualquer testemunha, e ele tinha acabado de expor toda a sua vida. Ela deveria ter corrido, deveria ter pegado o seu jarro e subido aqueles degraus de pedra correndo. Deveria ter deixado a corda para trás e nunca mais voltado naquele poço. Porque quando alguém conhece todos os seus segredos, quando alguém sabe exatamente quantas vezes você falhou, exatamente quantas vezes foi rejeitada, exatamente qual é a forma do seu fracasso, o que resta senão vergonha? Mas ela não correu. E é aí que você precisa realmente prestar atenção, meu irmão. Porque nesse momento, quando ela deveria estar sentindo condenação, quando ela deveria estar sentindo raiva, quando ela deveria estar sentindo aquele desespero de estar descoberta, ela sentiu algo completamente diferente. Ela sentiu alívio, porque pela primeira vez em 5 maridos, pela primeira vez em todas as tentativas fracassadas de preencher o vazio, pela primeira vez em uma vida inteira de mentiras, alguém havia, completamente, sem filtro, sem desculpas, e esse alguém não tinha olhado para ela com desprezo. Ele tinha olhado com o quê? Ela não conseguia nomear, mas não era julgamento, não era nojo. Era como se ele visse toda a dor que havia causado aquele ciclo de 5 casamentos e ao mesmo tempo visse ela, a pessoa que estava dentro daquela dor. Então, ela fez a coisa mais corajosa que qualquer pessoa ferida consegue fazer. Ela deixou a máscara cair. Ela deixou de tentar se arrumar. Deixou de tentar parecer digna. E fez uma pergunta que vinha fermentando dentro dela durante toda uma vida. Uma pergunta que só faz sentido quando você está na presença de alguém que realmente o vê. Senhor, vejo que você é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que o lugar onde se deve adorar é em Jerusalém. Parece uma pergunta aleatória, não é? Mas não é. É a pergunta de alguém que passou a vida inteira procurando o lugar certo, a pessoa certa, a coisa certa e que está finalmente disposta a perguntar: onde é que eu encontro o que realmente vai satisfazer essa sede? E você sim. Você que está assistindo agora, você também tem essa pergunta, não tem? Você também já correu atrás de coisas que prometeram saciar, que prometeram completude, que prometeram que dessa vez seria diferente. Você também já foi rejeitado. Você também já se perguntou se vale a pena continuar buscando. E é por isso que quero que você deixe um comentário agora. Escreva aí: eu também tenho sede. Porque aquela mulher no poço não estava sozinha, e você não está sozinho. E o que Jesus vai dizer a seguir vai mudar a forma como ambos entendem a sede que nenhum relacionamento, nenhum sucesso, nenhuma coisa desse mundo consegue matar. Mas antes de ele responder, você precisa decidir se realmente quer ouvir. Jesus respondeu. E quando ele respondeu, não foi para responder a pergunta dela sobre Jerusalém ou Samaria. Ele respondeu ao que ela realmente estava perguntando. Acredita em mim, a verdadeira adoração não está em um lugar. Está em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas assim para adorá-lo. Não. Sabe o que isso significa, minha irmã? Significa que toda aquela busca dela, toda aquela corrida de um homem para outro, de um relacionamento para o próximo, de um lugar para outro, não era sobre encontrar o lugar certo. Era sobre encontrar aquela forma de adorar que vinha de um lugar profundo, verdadeiro
inteiro dentro dela. A verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Não faz sentido, parece? Como alguém que mentiu 5 vezes, que foi rejeitada 5 vezes, que carrega 5 mortes em seu corpo, como essa pessoa consegue adorar em espírito e verdade? Mas é exatamente por isso que ela consegue. Porque a adoração verdadeira não é para as pessoas que têm tudo resolvido. Não é para os que conseguem mentir bem. Não é para os que conseguem esconder a dor atrás de uma máscara perfeita. A adoração verdadeira é para aqueles que já foram completamente expostos e descobrem que mesmo assim, mesmo depois de tudo, ainda há alguém que os quer. Ela estava começando a entender. Eu sei que o Messias vem aquele que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos dirá todas as coisas. Aquela era a frase de alguém que estava começando a acreditar, que estava começando a perceber que talvez houvesse uma resposta além da dor, uma solução além dos ciclos que ela tinha vivido. Um tipo de amor que não era sobre ser bela o suficiente, ser digna o suficiente, ser o suficiente, mas era talvez frágil. Era uma esperança que ainda tinha medo de se pronunciar em voz alta. E então ele disse isso: eu sou. Aquele que está falando com você sou eu, meu irmão. Sinta o peso daquele momento. Ele não disse: quando o Messias vier, você vai descobrir todas as coisas. Ele disse: eu sou o Messias e estou aqui, agora, falando com você, vendo você, conhecendo você completamente. Era como se, em um único momento, toda a noite inteira virasse dia. Era como se alguém abrisse uma porta que ela não sabia que existia e dissesse: saia daí, saia dessa escuridão que você tem ocupado sozinha. Era como se a sede, aquela sede que nenhum homem conseguiu matar, finalmente encontrasse a fonte. Porque não era mais sobre encontrar a pessoa certa. Não era mais sobre ser amada por um homem que talvez a visse como suficiente. Não era mais sobre preencher o vazio com casamentos, com aprovação, com qualquer coisa que o mundo oferecia. Era sobre encontrar a presença de Deus em carne e osso, aqui, neste poço, neste momento, falando diretamente para ela. Ela não sabia como reagir. Ninguém sabe como reagir quando descobre que a pessoa que você estava procurando, mesmo que não soubesse que estava procurando você também. Estava aqui, estava esperando. Como você consegue ser visto por alguém e não ter vontade de correr? Essa é a pergunta verdadeira, não é? Porque quando você é visto completamente, quando toda a sua história está lá, exposta, e a outra pessoa não desvia o olhar, o instinto natural é fugir, é tentar se esconder novamente, é voltar para aquela escuridão que, apesar de doer, é pelo menos familiar. Mas ela não correu, porque aquele olhar não era de condenação, era de reconhecimento. Era como se ele estivesse dizendo: eu vejo tudo o que você fez, tudo o que você tentou, tudo o que você é, e ainda assim estou escolhendo estar aqui com você. Ninguém tinha dito isso para ela antes. Nenhum dos 5 maridos, nenhum dos homens, nenhuma das mulheres na comunidade. Ninguém tinha olhado para toda a sua história, a parte feia, a parte quebrada, a parte que ela tentava esconder e dito que ainda a queria. E é aí que tudo muda, meu irmão. É aí que você deixa de ser alguém que está buscando e vira alguém que foi encontrado. Porque a grande diferença entre buscar e ser encontrado é que quando você busca, você está tentando, está se esforçando, está se apertando, está tentando ser o suficiente para alguém. Mas quando você é encontrado, quando Deus vem até você no seu poço, no seu calor, na sua miséria, você descobre que nunca precisou ser o suficiente. Você já era tudo o que Ele queria. Se você soubesse o dom de Deus, aquela era a chave, aquela era a porta. Porque o dom de Deus não é a aprovação que você ganha, não é amor que você merece.
Não é a aceitação que você conquista através de ser a pessoa certa, de dizer as coisas certas, de se comportar da forma certa. O dom de Deus é graça. É alguém vendo você inteiro e escolhendo, mesmo assim, amar. Você já pediu a Jesus que te visse assim, completamente? Porque essa é a verdade que mudou a vida dela. E é a verdade que muda a vida de quem quer que esteja disposto a acreditar. Mas antes de você entender o que essa verdade faz em uma vida, você precisa permitir que ela a transforme primeiro em você. Ela deixou o jarro ali, naquele poço. O jarro que tinha vindo buscar água, aquela água que não matava a sede. O jarro que representava toda aquela rotina diária de fingir que estava tudo bem, de carregar peso que não era dela, de buscar em lugares errados, deixou tudo e subiu aqueles degraus de pedra correndo. Correndo, meu irmão, não com medo, com algo que ela não sentiu em 5 maridos com esperança. Porque algo tinha acontecido naquela conversa que mudou a estrutura inteira da sua realidade. Ela tinha sido vista, completamente vista, não como a mulher que tinha 5 maridos, não como a samaritana impura, não como aquela que toda a comunidade evitava no meio do dia. Ela tinha sido vista como aquilo que realmente era uma pessoa buscando desesperadamente por algo que pudesse saciar a sede mais profunda do seu ser. E aquele alguém, aquele homem no poço tinha dito: "Eu sou". Não era sobre ela se arrumar, não era sobre ela ser o suficiente, não era sobre ela ganhar amor através de comportamento correto ou aparência perfeita. Era sobre a descoberta devastadora de que ela já tinha sido escolhida, já tinha sido amada, já tinha sido vista como digna não porque fez algo de especial, mas simplesmente porque Deus assim o quis. E quando você descobre isso, quando você realmente sente isso na medula dos seus ossos, você não consegue mais fingir que tudo está bem. Você não consegue mais gastar energia tentando impressionar pessoas. Você não consegue mais viver como antes. Porque antes era medo, antes era máscara, antes era aquela capa pesada de vergonha que ela vestia todo dia. Agora era liberdade. Ela correu pela cidade, procurava por qualquer pessoa que encontrava, mulheres que a evitavam, homens que fingiam não a ver, até mesmo aqueles que a julgavam. Ela queria que todos soubessem. Venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será que este não é o Cristo? Perceba a mudança, minha irmã. Perceba como ela não estava mais falando sobre a sua história como vergonha. Agora, ela estava falando sobre a sua história como prova, como testemunho, como a evidência viva de que havia alguém que via além dos erros, além dos fracassos, além das máscaras. Ela não tinha medo de contar o que tinha feito, porque agora sabia que estava além disso. Agora sabia que não era definida por seus 5 maridos, não era reduzida para a sua falha, era expandida pela graça. E sabe qual é o milagre aqui, meu irmão? Qual é o milagre verdadeiro? Não é Jesus desaparecer. Não é ela se transformar em uma pessoa perfeita. Não é sua vida ficar fácil subitamente. O milagre é que ela consegue viver com a verdade de si mesma sem morrer de vergonha. O milagre é que ela consegue contar sua história toda a ela. A parte feia, a parte quebrada, a parte que carrega cicatrizes, e saber que isso não a define. Que há alguém maior que toda aquela história que a abraça, que a restaura. Ela se torna a primeira missionária do Evangelho de João. Mulher samaritana, divorciada 5 vezes, vivendo em pecado. Invisível. E ela é quem leva uma cidade inteira a crer. Porque quando você conhece o milagre de ser verdadeiramente visto, quando você experimenta a graça de ser amado, mesmo quando está descoberto, você não consegue calar, você não consegue fingir que nada aconteceu. Você precisa contar. Você precisa que outras pessoas saibam que há alguém assim. Há alguém que vê tudo e ama mesmo assim.
Há alguém que não espera você se arrumar antes de oferecer perdão. Há alguém que oferece água viva, a água que realmente mata a sede. E agora eu quero falar direto com você, está bem? Você que está assistindo agora, você que conhece essa sede, você que já buscou em 5 relacionamentos diferentes, você que já tentou preencher esse vazio com aprovação, com sucesso, com coisas que o mundo oferecia, você que acordou no meio da noite sabendo que está faltando algo, mas sem conseguir nomear o que, aquela mulher no poço encontrou a resposta. E a resposta é que você já foi visto, você já foi escolhido, você já foi amado não porque é perfeito, mas porque Deus assim o quis. Se você acredita nisso, se você sente isso no seu peito agora, deixa um amém aí nos comentários. Um amém simples. Um amém que diz: sim, eu também quero ser visto assim. Sim, eu também quero essa água viva. Sim, eu também quero deixar minha vasilha e correr anunciando que encontrei o Cristo. Porque quando você deixa esse amém, você não está apenas concordando com uma doutrina. Você está dizendo sim para a possibilidade de ser transformado. Você está reconhecendo que há uma sede dentro de você que nenhum relacionamento, nenhum sucesso, nenhuma coisa deste mundo consegue matar, mas que Deus consegue. Os discípulos chegaram naquele momento. Estavam confusos. Como assim o mestre está falando com uma mulher samaritana? Estavam ferindo-se no protocolo, na regra, no que era correto. Mas a mulher já tinha saído. Ela tinha escolhido estar com a verdade em vez de estar com a segurança da mentira. Tinha escolhido a graça em vez da reputação. Tinha escolhido ser vista em vez de ser invisível. E essa escolha mudou uma cidade inteira. Qual será a escolha que você fará agora? Agora vem a parte que dói, meu irmão. Porque encontrar Jesus é fácil. É fácil quando você está naquele poço, quando está sozinho, quando não há ninguém te observando. É fácil dizer sim quando a oferta é água viva, quando a promessa é ser visto, quando a graça é oferecida sem condições. Mas depois você tem que voltar para casa. Depois você tem que lidar com as pessoas que o conhecem. Depois você tem que enfrentar a pergunta silenciosa nos olhos daqueles que sabem exatamente qual é a sua história. Depois você tem que viver não apenas acreditar, mas viver como alguém que foi restaurado quando toda a comunidade já decidiu quem você é. E é aqui que muita gente cai, minha irmã. É aqui que a revelação no poço vira apenas um momento bonito que você guarda no coração, mas que não muda nada externamente. É aqui que você coloca a máscara novamente, aquela máscara que conhece bem, que já usou tantas vezes e volta para a vida de fingimento. Porque fingir é mais fácil que transformar, não é? Fingir é colocar uma máscara e saber que por trás dela você está seguro. Fingir é usar aquela capa pesada de vergonha, mas pelo menos com a capa ninguém consegue ver a verdade. Fingir é estar em uma esteira rolante. Se você continuar correndo no mesmo lugar, ninguém consegue parar e questionar para onde você realmente está indo. A máscara é familiar. Mesmo que sufoque, mesmo que machuque, mesmo que a deixe dividida entre quem você é quando está sozinha e quem você aparenta ser, ela é familiar. Mas aquela mulher no poço fez algo diferente. Ela tirou a máscara, não gradualmente, não escondidinho, não esperando que ninguém estivesse olhando. Ela correu pela cidade, pela mesma cidade que a havia invisibilizado, e começou a contar sua história. Aquela história que a máscara tentava esconder, aquela história que a capa tentava cobrir. Venham ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Ela estava dizendo: vocês conhecem a minha vergonha? Pois bem, aquele homem também conhece, e ainda assim, ele me ama. Aquilo era revolucionário, era perigoso. Era exatamente o tipo de coisa que, naquele contexto, poderia tê-la isolado ainda mais. Porque ela estava rejeitando a proteção que a invisibilidade oferecia. Ela estava dizendo não à esteira rolante que a mantinha correndo no mesmo lugar.
E você sim, você que está aqui, você também está em uma esteira, não está? Você está correndo, 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 trabalhando, performando, tentando ser o suficiente, tentando ser a mãe perfeita, tentando ser o profissional impecável, tentando ser aquele amigo que nunca decepciona. Correndo, correndo, correndo. Mas para onde você está indo, meu irmão? Porque a esteira não leva a lugar nenhum. A esteira te mantém no mesmo lugar enquanto você gasta toda a sua energia tentando não cair. A esteira é a ilusão de progresso, quando, na verdade, você está preso. E a máscara é o que mantém as pessoas perto de você sem realmente te conhecer. A máscara é o que você usa para que ninguém descubra que você também tem sede, que você também está quebrado, que você também está buscando algo que o mundo não consegue oferecer. Mas aqui está a verdade que dói e liberta ao mesmo tempo. Ninguém consegue amar a máscara, ninguém consegue amar a esteira, ninguém consegue amar a capa de fingimento. Porque quando alguém ama a sua máscara, está amando a ilusão. E quando está amando a ilusão, você fica sozinho porque aquela ilusão não é você. Aquela ilusão é uma construção, é uma performance, é um personagem que você criou para sobreviver. Mas a verdade é amável, a verdade é digna, a verdade é aquilo que Jesus viu naquele poço. Você não precisa de 5 maridos para descobrir isso. Você não precisa esperar estar no fundo de um poço, desesperado, para permitir que seja visto. Você pode fazer isso agora. Você pode tirar a máscara agora. Isso significa contar a verdade. Às vezes, isso significa deixar cair a capa de perfeição, frequentemente. Isso significa sair da esteira e correr em uma direção, mesmo que seja incerto para onde. Muitas vezes sim, mas o que você ganha é real. É a sensação de estar sendo visto por alguém que realmente importa. É a liberdade de não precisar mais performar. É a paz que vem quando você finalmente para de tentar se arrumar para merecer amor. A mulher no poço não virou uma mulher perfeita depois de encontrar Jesus. Ela não desapareceu para uma vida monástica. Ela continuou sendo uma samaritana divorciada. Ela continuou tendo aquela história. Mas agora ela estava vivendo com a verdade de quem ela era, sabendo que havia alguém maior que aquela história que a amava completamente. E é isso que muda. Não é se transformar em outra pessoa. É permitir que a pessoa que você realmente é seja amada. Então eu pergunto para você, minha irmã, meu irmão, qual é a máscara que você ainda está usando? Qual é a capa que você precisa deixar cair? Qual é a esteira em que você está correndo sem chegar a lugar nenhum? Porque Jesus não está te pedindo para virar perfeito. Ele está te pedindo para virar real, para virar honesto, para virar aquele que permite ser visto. E quando você fizer isso, quando você tirar a máscara e deixar a capa cair e sair da esteira, você vai descobrir que há alguém aqui que havia o tempo todo, que havia por trás da máscara, que a amava não porque você era perfeita, mas porque você era real. Mas antes de você transformar sua vida inteira, você precisa entender o que essa transformação realmente custa e o que ela realmente oferece. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final dessa história, mas não ao final da transformação que ela representa. Porque essa não é apenas a história de uma mulher que conheceu Jesus em um poço. Essa é a história de todos nós. É a sua história. É minha história. É a história de qualquer pessoa que já bebeu água salgada, tentando saciar uma sede que vai muito além do físico. Vamos recapitular o que aprendemos juntos nesses últimos minutos. Aquela mulher chegou naquele poço carregando 5 casamentos fracassados, ciclos de rejeição, uma identidade ferida e invisível. Ela tinha criado uma vida inteira de máscara, de fingimento, de esteira rolante. Ela corria, mas para lugar nenhum.
Mas quando Jesus a viu, quando ele a viu completamente, sem filtro, sem julgamento, tudo mudou. Porque a verdade que ela descobriu naquele poço é a mesma verdade que você precisa descobrir agora. Você não precisa se arrumar para ser amado. Você não precisa merecer graça. Você não precisa ser perfeito para ser digno. Deus vê você inteiro, conhece sua história completa e ainda assim, escolhe amar. Essa é a água viva. Essa é a resposta para a sede que nenhum relacionamento, nenhum sucesso, nenhuma conquista consegue matar. E agora, eu quero pedir algo de você. Se essa mensagem tocou seu coração, se você se viu refletido naquela mulher, se você sentiu aquela sede sendo nomeada, deixe um like nesse vídeo. Um like é sua forma de dizer: sim, isso me tocou. Sim, eu também tenho sede. Sim, eu também quero ser visto assim. E não apenas like, meu irmão. Deixe um comentário. Conte comigo qual é a máscara que você está cansado de usar. Qual é a esteira que você quer sair? Qual é a capa que você quer deixar cair? Porque quando você escreve isso aqui, você não está apenas desabafando, você está permitindo que outras pessoas vejam que não estão sozinhas. Você está se tornando, assim como aquela mulher, um testemunho vivo de que há alguém que nos vê. E se você ainda não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Porque a cada semana nós vamos explorar histórias bíblicas, histórias de pessoas que foram invisíveis, rejeitadas, quebradas e descobrir juntos como Jesus enxerga cada uma delas, como ele enxerga você. Agora, antes de você sair, eu quero falar algo importante. Você sabe que ao longo desse vídeo falamos sobre graça, sobre ser visto, sobre permitir que a verdade de quem você é seja amada. E se você quer aprofundar nisso, se você quer estudar as Escrituras com pessoas que também estão nessa jornada de autenticidade, temos um grupo exclusivo de promoções e comunidade cristã que vai te acompanhar nessa transformação. No link na descrição, você vai encontrar convites para grupos de estudo bíblico, meditações diárias e recursos que vão te ajudar a entender mais profundamente essa mensagem de graça que Jesus ofereceu àquela mulher no poço. Porque a transformação não acontece em 35 minutos. Ela acontece quando você continua voltando, continuamente, para aquela fonte de água viva. E para quem quer um material concreto para estudar, na descrição você vai encontrar também produtos cristãos, recomendados, bíblias de estudo, devocionários, livros sobre graça e identidade em Cristo, que vão complementar tudo o que você aprendeu aqui. Mas antes de você sair, eu tenho uma última pergunta para você. Quando você desligar esse vídeo, quando você fechar o YouTube e voltar para a sua vida, aquela vida onde você usa máscara, onde você está naquela esteira rolante, onde você carrega aquela capa de perfeição, o que você vai fazer diferente? Porque a verdade não muda a gente se a gente não fazer nada com ela. A verdade só transforma quando a gente a vive, quando a gente a respira, quando a gente permite que ela reorganize tudo o que a gente acreditava sobre nós mesmos. Então, eu quero que você se faça essa pergunta hoje. Não amanhã, não quando as coisas acalmarem. Hoje. Qual é a máscara? Qual é a capa? Qual é a esteira? E mais importante, você está pronto para deixá-las cair? Porque Jesus não está te oferecendo perfeição. Ele está te oferecendo o que é infinitamente melhor. Ele está oferecendo a si mesmo. Oferecendo estar com você, vendo você, amando você, exatamente como você é. Assim como fez com aquela mulher no poço. Assim como quer fazer com você. Então, meu irmão, minha irmã, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que os olhos de Jesus, aqueles mesmos olhos que viram aquela mulher no poço, abram seus olhos para enxergar quem você realmente é. Que sua sede seja saciada não por mais relacionamentos, mais sucesso, mais coisas, mas pela presença viva de Deus em sua vida.
Que você encontre coragem para tirar a máscara. Que você tenha liberdade para deixar a capa cair. Que você saia da esteira e corra em direção àquilo que realmente importa. E que, como aquela mulher, você se torne um testemunho vivo de que há alguém que nos vê completamente e nos ama infinitamente. A graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Amém.